Pensa num lançamento de livro hoje. Talvez uma sessão de autógrafos numa livraria, sabe? Uma taça de vinho, uma fila. Agora, apaga essa imagem. Pensa em algo completamente diferente. Imagina uma festa, mas que é também um festival de arte ao vivo e um grande evento de networking. Um lugar onde você compra um novo livro de poesia e logo ali do lado vê o autor e dezenas de outros mestres criando obras de arte bem na sua frente. É para esse cenário que a gente vai hoje. Estamos mergulhando na cidade de Edo, a Tóquio do século XIX, mas especificamente nas décadas de 1830 e 1840. Nossa missão, com base em alguns materiais de pesquisa fascinantes, é entender como a publicação de um livro podia ser o estopim para uma verdadeira explosão cultural. E é uma cena, assim, efervescente que a gente está descrevendo. Edo, nesse período, era uma metrópole vibrante, com mais de 1 milhão de pessoas. As nossas fontes indicam que, sei lá, em qualquer dia podiam estar acontecendo de 10 a 20 desses eventos artísticos pela cidade, alguns super planejados, outros quase espontâneos. O interessante é olhar os pretextos, sabe? As desculpas que os organizadores davam para juntar tanta gente. E um dos pretextos mais poderosos era justamente esse: o lançamento de um novo livro. Era o catalisador perfeito. Certo, a cena está montada, Edo é esse caldeirão cultural por onde a gente começa a mergulhar nesses eventos. Eu vejo aqui nas fontes o nome de um poeta, Onuma Shinzan. Parece um bom ponto de partida, né? Exatamente. O Onuma Shinzan era um poeta de poesia clássica chinesa, um estilo muito, muito prestigiado na época. Em 1833, ele decide publicar seu primeiro álbum. E para um artista, o primeiro trabalho é o marco, né? É o seu cartão de visitas. Então ele não só publica o livro, ele organiza uma festa para celebrar. E essa festa era, na prática, o seu anúncio oficial para a cena literária de Edo. Era ele dizendo: olha, eu cheguei. E o que torna essa história tão palpável pra gente, quase 200 anos depois, são os convites para essa festa. Não eram só pedaços de papel. As fontes dizem que as pessoas valorizavam tanto que guardavam em álbuns de recortes por gerações. Nossa, isso é incrível. É como guardar o ingresso de um show histórico, né? Um registro de eu estava lá. Pois é, e um desses convites que sobreviveu. Ele conta uma pequena história. A materialidade do documento é fantástica. Nele, a gente consegue ver que a festa estava marcada para o dia 18, mas o número 18 está riscado e do lado, com a tinta vermelha, alguém escreveu à mão dia 22. Ah, isso é ótimo. Um adiamento de última hora. Traz a história para perto da gente, né? Mostra que, no fundo, as coisas não eram tão diferentes. A vida acontecia, os planos mudavam. A gente fica aqui imaginando o motivo. Será que foi um problema no local? Ou algum convidado de honra não podia ir? Precisamente. Esse detalhezinho, a data arriscada, tira a gente do mundo abstrato da história e coloca na realidade bagunçada da vida de Edo. Não é um artefato estático perfeito, é um documento vivo. E no fim, o evento aconteceu, foi um sucesso e cumpriu o seu papel de lançar não só um livro, mas a carreira de um poeta importante. Ok, entendi. Então, o evento do Shinzan foi para afirmar uma reputação, um lançamento pessoal. Mas o segundo exemplo que a gente tem aqui, de um homem chamado Suzuki Shoran, parece levar essa ideia de evento para um outro nível, né? O que tinha de tão especial na festa dele? Aqui a ambição era outra. O Suzuki Shoran estava lançando uma antologia de poesia, mas o foco não era só nele. A festa foi no restaurante Kawatia, um lugar conhecido, grande, com um salão com vista para o rio Sumida. Dá para imaginar um lugar cheio, movimentado. Mas a grande promessa, o que realmente atraiu a multidão, estava estampada no convite. E que promessa era essa? O convite anunciava que inúmeros mestres se reunirão para manejar seus pincéis no local. E, para não deixar dúvida, listava os nomes de dezenas de artistas e calígrafos famosos que estariam lá. Nossa, era como anunciar um festival e já divulgar o line-up completo com as estrelas. A mensagem era clara: venha ver a mágica acontecer ao fio. Isso muda tudo. O livro vira quase um souvenir de uma experiência muito maior. Mas isso não era arriscado para os artistas?
Digo, criar ao vivo na frente de todo mundo? Essa é uma pergunta excelente e vai direto no coração da cultura da época. Primeiro, havia uma confiança imensa na própria habilidade. A performance era uma demonstração de maestria. Entendi. Era como um grande chefe cozinhando na frente dos clientes. O prazer está em ver a técnica em ação. E segundo, a ideia de cópia era vista de outra forma. Para um aprendiz, copiar o mestre era como se aprendia. Então, era quase uma aula magna aberta ao público. Exatamente. Pensa no impacto disso. Geralmente, a criação artística acontecia a portas fechadas, sabe? No ateliê. O acesso era super restrito. E, de repente, nesse evento, qualquer pessoa que pagasse a entrada podia ver de perto mestres de diferentes escolas trabalhando. Para jovens artistas, homens e mulheres, isso era uma oportunidade de ouro, uma democratização do acesso ao ato de criar. E as pessoas podiam interagir, tipo, pedir para um artista específico fazer algo. Com certeza. Imagina a cena, você compra a antologia, que já era linda, cheia de ilustrações, aí você podia ir até um calígrafo famoso e pedir para ele escrever um dos poemas do livro para você. Que incrível! Ou pedir para o próprio autor autografar com uma dedicatória. Era uma experiência imersiva. O barulho, o cheiro de tinta fresca, a comida do restaurante, era cultura pulsando. Essa ideia de acesso e comunidade parece que atinge o auge com o nosso terceiro exemplo. Se o primeiro foi um lançamento de carreira e o segundo um festival de arte, este terceiro parece ser algo ainda maior. É a festa de um livro chamado Essências do Salão de Arte. Soa quase como um manual. E era exatamente isso. Mas antes do livro, o convite. A fonte descreve como único e muito grande. E a principal característica dele é uma ilustração imensa, uma visão idealizada do próprio evento. Espera, uma ilustração da festa no convite para a festa. Isso é muito meta. É genial como marketing, né? A ilustração mostra mais de 75 figuras culturais importantes da época, todas juntas no salão. Claro que não é um retrato realista, é uma representação simbólica, um mapa da cena cultural de Edo. E o detalhe crucial é que cada uma dessas pessoas é identificada pelo nome. 75 pessoas, todas nomeadas. Isso soa como uma jogada de marketing e tanto. Será que todos eles realmente foram ou os organizadores estavam só usando os nomes para vender o evento? É quase certo que era uma mistura dos dois. É uma idealização. Mas o poder disso está na declaração que faz. Ao criar essa imagem, os organizadores estavam definindo quem era quem na cena artística de Edo. Estar naquela ilustração era receber um selo de relevância. Entendi. E a composição desse grupo? O que essa ilustração nos diz sobre quem participava? Ela é um documento social valiosíssimo. A gente vê uma mistura fascinante. Homens jovens e velhos, samurais ao lado de comerciantes. Mas o que realmente salta aos olhos, e a fonte destaca isso, é a presença de um bom número de mulheres. Sério? Sim, e elas não estão ali como acompanhantes, elas são nomeadas, retratadas com seus penséis, identificadas como artistas e calígrafas profissionais, participando daquele universo em pé de igualdade. Isso é muito significativo. E o livro em si, Essências do Salão de Arte, qual era a função dele? O livro era a materialização daquela ilustração. Era, na prática, um guia. Cada página era dedicada a um artista com uma amostra da sua caligrafia, da sua pintura, mas o mais importante era informação prática. Para cada artista, o livro listava o endereço e outras formas de contato. Então era basicamente o LinkedIn da cena artística de Edo. Se você precisasse de um pintor ou um calígrafo, era ali que você procurava. Exatamente. Era uma ferramenta de empoderamento. Imagina ser um comerciante rico de outra província visitando Edo. Você não conhece ninguém. Com esse livro na mão, você tinha um guia completo. Podia ir direto ao ateliê do artista encomendar uma obra. Quebrava as barreiras de acesso. Ok, nós vimos esses eventos incríveis. O lançamento de carreira, o festival ao vivo e essa feira de networking. Mas o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Qual o panorama geral?
O panorama geral é o de uma sociedade desenvolvendo um interesse profundo pelo que a gente poderia chamar de alfabetização artística. Não era mais arte como algo restrito à aristocracia. Aprender sobre arte, praticar caligrafia, frequentar esses eventos, tudo isso virou uma forma de capital social. Era um terreno comum onde pessoas de diferentes classes, samurais, comerciantes, homens e mulheres, podiam se encontrar e interagir. E é daí que vem a ideia que a fonte menciona de que essa cultura de encontros pode ser vista como uma precursora de uma esfera pública moderna. Essa é uma afirmação bem forte. Quando eu ouço esfera pública, eu penso nos cafés de Paris, sabe? Lugares de debate político, filosófico, o que tornava esses eventos em Edo únicos. É uma ótima conexão. A singularidade da esfera pública de Edo é que ela não era primariamente política, mas cultural e estética. Enquanto nos salões de Paris se debatia Rousseau, nos restaurantes de Edo se debatia a pincelada de um mestre. Mas o mecanismo social era parecido, sabe? Um espaço fora do controle direto do Estado, onde indivíduos privados se reuniam para discutir assuntos de interesse comum. A diferença é que o interesse comum era a arte. Essa vida cultural intensa criou uma comunidade de gosto e debate que era fundamentalmente moderna. Então, para resumir nossa análise, esses lançamentos de livros na ETA do século XIX eram eventos culturais incrivelmente sofisticados, muito mais do que marketing. Eles funcionavam como centros comunitários, escolas de arte informais e até niveladores sociais, tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Eles não vendiam apenas livros, eles construíam comunidades, promoviam educação artística e ajudavam a embaralhar as rígidas barreiras sociais da época. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? As fontes sugerem que essas reuniões foram precursoras de uma esfera pública. Isso nos faz pensar, na nossa era digital, de lançamentos pelo Zoom, de marketing via redes sociais, onde a comunidade é muitas vezes virtual, o que foi que perdemos daquela experiência presencial, multissensorial, e o que talvez a gente tenha ganhado na forma como criamos e celebramos a cultura hoje?